Prancheta do PVC, com Paulo Vinícius Coelho. Oi, PVC, boa noite, tudo bem? Boa noite, Débora. Boa noite, Carol, tudo bem? Oi, PVC, tudo bom? PVC, e essa história do São Paulo, hein? O presidente corre o risco de sofrer impeachment? Nesse momento diminuiu esse risco, porque a reunião do Conselho Consultivo terminou agora há pouquinho. E, bom, o Conselho Consultivo, como o próprio nome diz, com perdão da redundância, ele é só consultivo. E tem um processo de impeachment que foi aberto no dia 23 de dezembro por causa do escândalo do camarote, né, da suposta venda de camarotes pela Mara Casares, ex-esposa do Júlio Casares, presidente, e ex-diretora licenciada, na verdade, do futebol feminino de São Paulo, que teve um processo de vender camarotes que pertenceriam a outra empresa e na frente da sala do Júlio Casares. Esse processo foi do final do ano passado, levou um pedido de processo de impeachment aberto no dia 23 de dezembro e que, por ser aberto de acordo com o estatuto, ele tem que ser julgado até 23 de dezembro. Hoje explodiu um outro escândalo no São Paulo, que foi o inquérito da Polícia Civil, que indica que houve R$1,5 milhão depositados na conta do presidente Júlio Casares. Essa matéria foi do UOL, do Pedro Lopes e do Danilo Lavieri, dizendo que R$1,5 milhão foram depositados na conta do Júlio Casares em depósitos pequenos de até R$ 49.500, porque a partir de R$50 mil o COAF imediatamente investigaria esses depósitos. Foram 29 meses disso e essa foi a maior renda do Júlio Casares, de acordo com o inquérito da Polícia Civil. Aqui a reportagem do Danilo Lavieri e do Pedro Lopes tiveram acesso. Hoje, por um acaso, por coincidência, tinha uma reunião do Conselho Consultivo que levou esse processo para ser analisado e o Conselho Consultivo poderia levar a indicação de impeachment para o Conselho Deliberativo para a reunião de até o próximo dia 23 de janeiro. Acontece que por 8 votos a 1, o Conselho Consultivo decidiu não recomendar o impeachment do Casares, por suposta falta de provas materiais. Então se deu o direito de defesa para o Júlio Casares, o que eu acho que é correto, né? Ninguém pode ser acusado de corrupção sem direito à defesa. Diminuiu a chance de impeachment, mas não diminuiu o tamanho do tombo até agora, porque alguém precisa explicar por que teve R$1,5 milhão depositados em depósitos pequenos, né? Pequenos em termos, né? 49.500 não é pequeno, mas aí você tem um depósito de 5 mil, um depósito de 9 mil, um depósito de 8 mil, um depósito de 49.500 e totalizando R$1,5 milhão. Tem um problema para o São Paulo verificar, ainda vai para o Conselho Deliberativo, pode haver a votação do impeachment, mas com a recusa do Conselho Consultivo indicar o impeachment, ficou mais confortável a situação do presidente Júlio Casares, ou pelo menos do ponto de vista político. O São Paulo vai ter eleição no final do ano, em novembro, e esse caso, como é um inquérito civil, Polícia Civil, esse caso vai avançar por um bom tempo ainda como inquérito da Polícia Civil, como aconteceu no Corinthians, que acabou levando ao impeachment do Augusto Melo. Então pode acontecer muita coisa daqui até o final do ano, mas ficou menos provável o processo de impeachment votado até 23 de janeiro, como parecia muito provável até 2 horas atrás. Ô PVC, como é que tá a crise do Vini Júnior com o Real Madrid, hein? Tá sendo vaiado, né? Muito vaiado e com um problema importante, que eu acho que a seleção brasileira tem que cuidar, Carol, porque assim, a gente fica falando de Neymar, mas o cara que foi eleito melhor do mundo no ano passado, ano retrasado já, né, 2024, foi o Vinícius Júnior. E a melhor fase do Vinícius Júnior na carreira foi com o Carlo Ancelotti. Ele tem uma coincidência curiosíssima, que é a seguinte: a última temporada antes do Ancelotti assumir o Real Madrid e de fazer o Vinícius Júnior decolar, foi com o Zidane como técnico 2020-21. E naquele período houve uma leitura labial do Benzema que dizia para o seu compatriota, o lateral esquerdo Mendy, não passe a bola para o Vinícius, porque ele está jogando contra nós. Tipo, está jogando mal e está atrapalhando a gente.
O Benzema confirmou aquela leitura labial, depois pediu desculpas para o Vinícius, ficou tudo bem, mas foi uma grande crise que o Vinícius viveu em 2020 porque não se confiava no desenvolvimento dele o suficiente. O Benzema, que era o protagonista do time, dizia para não passar a bola para ele. Curiosamente, no domingo passado, anteontem, no jogo Real Madrid e Betis, houve uma leitura labial do Vinícius, dizendo para o técnico Xabi Alonso: pede para o Gonzalo Garcia, que foi protagonista do jogo, fez 3 gols contra o Betis, o Real Madrid ganhou de 5-1, pede para o Gonzalo Garcia passar a bola. Não precisa ser todas, mas uma, só uma. Depois o cara que é vaiado sou eu. E a leitura labial mostrou o Vinícius dizendo exatamente isso, que parece muito aquele caso do Benzema. Só que agora o protagonista do time era para ser o Vinícius, ele não consegue ser, está sendo vaiado. E ele está tenso com isso, claramente ele está nervoso com isso. Como o Ancelotti é o cara que mais conseguiu tirar bom futebol do Vinícius, o Ancelotti claramente está preocupado com essa situação e que tem que tentar trazer o Vinícius para perto e recuperá-lo. Não para o Real Madrid, mas para a seleção brasileira até o dia 11 de junho, que é quando começa, ou pelo menos está agendado, o início da Copa do Mundo. Tá certo, PVC. Falamos mais amanhã. Até.